No início do século XVII, a Rússia estava despedaçada. O trono czarista havia se tornado um campo de disputa entre herdeiros mortos, nobres ambiciosos e potências estrangeiras que viam uma oportunidade rara: dominar o coração do Império Russo enquanto ele sangrava por dentro. Era o período conhecido como Time of Troubles, a Era das Dificuldades, uma das fases mais sombrias da história russa. A fome devastava vilarejos inteiros. Rebeliões eclodiam de um lado ao outro do país. E nas sombras, a Polônia-Lituânia, um dos impérios mais poderosos da Europa, planejava sua expansão para o leste. Seu alvo era uma cidade fortificada, orgulhosa e estrategicamente vital: Smolensk. O início do cerco. Em 1609, o rei Sigismundo III da Polônia ordenou a invasão. Seu objetivo era instalar em Moscou um czar marionete, o falso Dmitri II, e transformar a Rússia em um estado submisso à coroa polonesa. Para isso, era necessário quebrar o último bastião de resistência, Smolensk, guardiã da fronteira ocidental. Smolensk era mais que uma cidade. Era uma muralha de pedra e sangue. Com muros de até 6 metros de espessura, 20 bastiões e um exército leal ao czar, ela era considerada impenetrável. Mas em setembro de 1609, os exércitos poloneses cercaram a cidade. Cerca de 12.000 defensores enfrentariam quase 30.000 invasores, em um cerco que duraria 20 meses. A resistência. O comandante russo, Mikhail Shein, sabia que a derrota significaria o fim da Rússia como potência independente. Dentro das muralhas, a população civil se uniu aos soldados. Mulheres carregavam pólvora, monges fabricavam projéteis e crianças serviam de mensageiros entre os bastiões. O inimigo acreditava que a cidade cairia em semanas, mas Smolensk resistiu mês após mês, suportando bombardeios diários e a fome que consumia tudo. Crônicas da época descrevem cenas de horror, habitantes comendo couro fervido, cães e até ratos para sobreviver. E ainda assim, as bandeiras do czar continuavam tremulando sobre as muralhas. As tropas polonesas tentaram de tudo: minas subterrâneas, escaladas noturnas, incêndios. Mas a cada tentativa eram repelidas com fúria. Smolensk se tornara uma fortaleza viva, onde cada pedra parecia lutar por si mesma. A guerra invisível. Enquanto o cerco se arrastava, Moscou caía em colapso político. Falsos czares disputavam o poder e o exército russo estava dividido. O rei Sigismundo, frustrado com a resistência de Smolensk, decidiu tomar pessoalmente o comando. O cerco transformou-se em um teatro de propaganda. O rei queria provar ao mundo que podia dobrar a vontade russa. E saiam. Mas a cidade continuava de pé. Durante 2 invernos consecutivos, os defensores suportaram temperaturas abaixo de 30 °C, epidemias e escassez total. Dentro das muralhas não havia mais pão, nem esperança, mas havia fé. Shein recusou todas as ofertas de rendição, e cada vez que uma bandeira polonesa era hasteada perto das muralhas, era derrubada sob chuva de flechas e fogo. A queda. Em junho de 1611, após quase 20 meses de resistência, uma explosão mudou tudo. Os poloneses conseguiram detonar um enorme depósito de pólvora sob as muralhas, abrindo uma brecha devastadora. Os defensores lutaram até o último homem, corpo a corpo, nas ruínas da fortaleza. Mikhail Shein foi capturado, torturado e levado à prisão. Smolensk havia caído, mas a vitória polonesa teve um preço terrível. Seu exército estava esgotado, faminto e dividido, e o tempo que gastaram ali permitiu que uma nova liderança russa emergisse. Um exército unificado sob o príncipe Dmitri Posharsky, que libertaria Moscou apenas 1 ano depois. Smolensk caiu, mas a Rússia renasceu, e a Polônia, enfraquecida pela longa campanha, perderia seu poder gradualmente nas décadas seguintes. As consequências. O cerco de Smolensk não foi apenas uma batalha. Foi o divisor de águas da história russa moderna. O trauma da invasão convenceu os líderes a centralizar o poder, reorganizar o exército e criar uma nova dinastia, os Romanov, que governariam a Rússia pelos próximos 300 anos. Mikhail Shein, o comandante capturado, retornaria anos depois, perdoado e tratado como herói. Ele seria novamente nomeado general e, ironicamente, morreria em outro cerco de Smolensk décadas depois. Agora contra os poloneses, em vingança.
Smolensk se tornaria símbolo da resistência russa, um eco constante de que a pátria pode sangrar, mas não se rende. Epílogo. Hoje, poucos lembram do cerco de Smolensk, mas cada muralha reconstruída, cada pedra que sobreviveu ao tempo, carrega o som distante dos canhões e o grito de um povo que se recusou a desaparecer. Foi um conflito silencioso, sem glória, sem heróis celebrados. Mas foi ali que o destino da Rússia foi selado. Smolensk caiu, mas sua resistência salvou o país, porque na história, nem sempre são as grandes vitórias que moldam impérios. Às vezes, é o silêncio obstinado de uma cidade esquecida que ecoa pelos séculos e transforma o curso de uma nação.